Com frio? Estou vendo que também está em 17 graus aqui, está um gelo. É melhor no 22 aí, mais confortável. Obrigado, sim. Bom, gente, esse tema de hoje, eu sei que ninguém nunca sentiu isso, mas não vale como... vale a pena a gente tocar nisso como instrução, né? Eu sei que ninguém nunca sentiu mágoa aqui, nem ressentimento, né? Isso, na verdade, é uma coisa natural. O que diz o dicionário para nós aqui? Rancor. Sentimento de profunda aversão provocado por experiência vivida, um forte ressentimento. Ora, toda situação que gera algum tipo de mágoa entre nós e alguém, lá na frente, quando eu me lembrar dessa situação, eu vou viver aquele momento, na lembrança, como se eu estivesse passando por aquilo naquele exato momento. A lembrança me faz, por exemplo... A medicina hoje já nos prova isso, né? Que o cérebro não consegue distinguir o que é o presente do passado, o que é uma lembrança do que uma situação real. Então, quando eu me lembro daquela situação que me gerou uma mágoa, eu ativo no cérebro praticamente as mesmas regiões, com a mesma intensidade que foram usadas, que foram ativadas naquele momento, apenas com a lembrança. Isso é o ressentimento. É eu sentir novamente aquilo que me causou algum tipo de desconforto, de mágoa. O rancor já é um passo mais adiante, é um outro nível. Aí eu guardo comigo essa mágoa e ela vai se intensificando de tal forma que eu começo a gerar aí, muitas vezes até sentimento de vingança, enfim, repulsa mesmo. Isso, então, seria o rancor, seria algo muito mais forte, muito mais pesado. Vale lembrar que, em grande parte das vezes, eu não me arrisco a dizer que na maioria, mas eu até acredito que sim, que é na maioria das vezes. Mas vale lembrar que, em grande parte das vezes, uma decepção, que por sua vez vai gerar uma mágoa, que vai gerar lá, futuramente um rancor, nasce, muitas vezes, de uma expectativa que a gente cria em relação às pessoas. Todos nós temos uma construção diferente uns dos outros, né? A nossa vida é feita de experiências, de passagens que foram nos trazendo até aqui, formaram quem nós somos hoje. Experiências diferentes uns dos outros. Por exemplo, alguém que ainda assalta a mão armada, né? Um assaltante, hoje. É alguém que não passou pelas mesmas experiências que eu passei, por exemplo, para achar que é um absurdo fazer isso hoje. Eu jamais faria. Hoje. Mas quem garante que eu já não fiz isso? Quem garante que eu já não fui violento a esse ponto, lá no passado? Agora, com as experiências que eu já vivi, eu entendi, eu aprendi, eu já construí a minha vida nesse ponto. Eu já enxergo isso como sendo um absurdo. Porém, como eu falei, cada um tem as suas construções pessoais. Então, muitas vezes, a gente cria expectativas a respeito das pessoas que, quando elas não respondem como nós esperamos, a gente se frustra e se magoa, muitas vezes. Nossa, não podia nunca ter feito isso comigo. Não. Fazer o quê? Isso é o jeito dele entender. Então tem muitas situações de desavenças que começam por um simples mal entendido. Uma pessoa está enxergando de um jeito, a outra está enxergando de outro. Cada um defendendo os seus pontos de vista. Porém, aí no meio, às vezes tem alguém que distorce as coisas, às vezes tem um WhatsApp que distorce as coisas, falando agora de tempos modernos, né? Vocês já tentaram discutir algum assunto pelo WhatsApp? E viram o rolo que dá isso? Por quê? Porque ali a gente está escrevendo, ninguém está vendo a entonação de voz, ninguém está vendo a expressão da outra pessoa. A gente fala uma frase aqui, ela entende como provocação no outro lado, e não tinha nada a ver. Por quê? Porque a gente não está vendo, a gente não está no contexto. É uma coisa fria. A gente tenta passar ali, escreve,
colocando entrelinhas, mas as entrelinhas são minhas, né? E a pessoa recebe com outras entrelinhas, mas são delas, são dela, essas outras interpretações. Enquanto que face a face a coisa fica diferente. Então muitas vezes, isso até fica como dica, eu vou dar algumas dicas depois aqui, mas para a gente evitar ou até resolver rancor, é esclarecer a história. Esclarecer é um de frente para o outro. E não é um combate, é conversar. Às vezes a gente pensa nisso, né? Não, vou conversar com o fulano para tirar essa história limpo. Aí a gente pensa assim, vou falar com ele, hoje é terça-feira, na quinta-feira. Vamos conversar a respeito disso? Manda um WhatsApp ou telefone, escuta, podemos conversar na quinta-feira para ver se a gente esclarece aquela história? Pode, beleza. Aí eu vou para casa, aí no meio da noite eu acordo. Para que ele foi fazer aquilo comigo, né? Eu já sei, só pode ser aquele tal. Aí eu começo. Aí no meio da noite, quando a gente acorda, o problema que era desse tamanho fica desse tamanho assim, não é assim? A gente está sozinho, né? Não tem o que fazer, está lá fritando na cama, que a gente diz, né? Rolando, porque não consegue dormir. E na verdade, quando acorda no outro dia, ou quando levanta no outro dia, vai resolver, vê que era uma coisinha desse tamanho. Então é muito comum isso acontecer, e às vezes a gente, por medo do embate, acha melhor nem ir. Não, deixa para lá, não é uma boa ideia não, e fica essa história mal contada entre nós e a outra pessoa. Muitas vezes provocado por um terceiro aí no meio, que também não foi mal intencionado, mas que veio trazer uma informação. O Jaime andou dizendo aí que tu andasse falando umas bobagens aí na palestra. Aí o Jaime realmente falou isso para a Regiane e disse assim: ô Regiane, tu tens mais contato lá com o Júnior, fala para ele que ele andou cometendo uns errinhos ali, era bom ele prestar atenção para não errar na próxima. Beleza. A Regiane veio falar para mim: o Jaime disse que desse uns furos aí na... Aí eu disse: o que o Jaime tem que meter o bedelho, né? Aí eu já me queimei, pronto, já criou essa rusga. E se a gente não resolver, o Jaime não está nem pensando nisso. Ele quis ajudar. A Regiane também, mas já interpretou o que ele falou. E aí chegou para mim, aquela história do telefone sem fio, né? Chegou de um jeito, cada um com as suas interpretações, cada um faz a sua leitura e vai acrescentando sem perceber, muitas vezes. Algumas vezes tem maldade mesmo, né? Mas às vezes, sem perceber, a gente acaba acrescentando alguma coisa aí no meio e chega nos ouvidos da outra pessoa distorcido. E às vezes, a outra pessoa não está bem naquele dia. Pega num dia aí errado, pronto. Se chamar de feia é convite para briga. Não é assim? A gente fala? Então, é cheio de mal entendidos aí, que viraram rancor, que geram raiva, sentimento de vingança, gera vingança mesmo. A gente, quando está sentindo, quando tem um rancor guardado, aquela uma frase bem usada aí, né? É igual tomar veneno esperando que o outro morra, né? A gente se envenena, se intoxica, muitas vezes a outra pessoa nem tinha nenhuma intenção de nos prejudicar. Ou mesmo que tenha, ou mesmo que tivesse, não vai fazer diferença nenhuma para outra pessoa o que eu estou sentindo aqui. Vai fazer diferença sim para mim. Eu estou me intoxicando com isso tudo. Na literatura espírita tem diversos textos aí de espíritos renomados, como Joana de Ângeles, vários médiuns, vários escritores que falam sobre a toxicidade dos sentimentos de mágoa e rancor. O quanto isso faz mal. No Espiritismo fala isso, né? Faz mal. Por quê? Porque são sentimentos de baixa frequência, que atraem uma série de outras energias ruins de baixa frequência, e eu acabo mergulhando nisso, e acaba virando um lamaçal, onde eu dificilmente consigo sair sozinho. Porém, hoje até a ciência ela já está, vamos dizer assim, nesse ponto, conseguindo mostrar os grandes danos que esses sentimentos ruins causam para a nossa saúde física. Ora, o que era um sentimento, um pensamento, virou um sentimento que desencadeou, por sua vez, uma série de reações químicas
no nosso corpo, que por sua vez vão gerar doenças. Não quer dizer que doença seja algo ruim, é algo que vai promover uma mudança. Doença não é um castigo, é uma consequência de atitudes minhas. E agora, ou mesmo até de vidas passadas, tem pessoas que gostam de acreditar que sempre é karma, né? Desenvolveu um câncer, é karma, isso é da vida passada. Quer dizer que nada tem um início? Se fosse assim, né? Nada tem um início, tudo é lá atrás. É porque é relativamente mais fácil a gente pensar que tudo tem um início lá atrás, porque a gente não gosta de achar que está errando, né? É desconfortável a gente fazer essa análise e ver que está errando nas atitudes, está errando, enfim, nosso modo de vida. É mais fácil achar que foi um karma. Então tudo bem, vamos fazer de conta que tudo é karma, né? O fato é que esse tipo de sentimento é extremamente tóxico e vai invariavelmente gerar algum tipo de distúrbio, seja ele psíquico, mental, emocional ou físico mesmo, conforme o tempo que eu passo com isso. E aí está o grande detalhe: quanto tempo sentir mágoa, ter problemas de relacionamento, chegar a ter rancor, é natural nosso. Por quê? Porque está todo mundo errando aqui e vamos continuar errando. E em outras coisas, claro, a gente vai aprendendo algumas coisas, mas vamos cometer muitos erros ainda. Isso é natural nosso. Agora, a pergunta é: quanto tempo? Eu tinha lido outro dia aí uma historinha de 3 monges, uma ilustração, né? 3 monges saíram a pé numa viagem aí de alguns dias para ir para um outro mosteiro. E no meio do caminho, eles tinham que atravessar um rio, e na beira desse rio tinha uma mulher que também queria atravessar o rio, mas estava com medo da correnteza. Aí um deles se ofereceu para ajudar e colocou a mulher nos ombros e atravessou. Depois então se despediram e os 3 seguiram o rumo deles. Andaram aí uns 2 dias e um pouco antes de chegar então no destino, ele notou, obviamente, que durante aqueles 2 dias os outros 2 amigos dele, monges, estavam de cara feia com ele. Não falavam com ele, estavam de cara feia, ficaram bicudos, né, como a gente diz no popular. E aí ele resolveu perguntar assim: vem cá, por que é que vocês estão de cara feia comigo, sem falar, durante esses 2 dias? O que é que eu fiz de errado? Errei com vocês? Errou. Um já se antecipou, né? Errou sim. Você sabe que nós somos monges e fizemos um voto de castidade. Então nós prometemos que não íamos nos aproximar de mulheres e muito menos ter contato físico com elas. E você quebrou as regras. Você atravessou o rio com a mulher nos ombros. Aí ele disse: é verdade. É verdade. Eu, por alguns 5 minutos, eu fui ajudar a mulher que precisava e realmente passei esse tempo com ela lá e tive esse contato com ela. Mas e vocês? Vocês estão com ela há 2 dias, né, que estavam trazendo na lembrança o tempo todo e ainda carregado daquela mágoa, né? Então é isso. É apenas uma historinha que ilustra. Mas é quanto tempo eu carrego isso? Né? Até quanto tempo eu posso? Sentir pode, é natural. Agora eu não posso viver a vida com isso, né? Porque senão eu posso não somente ficar doente, pior do que isso, na minha opinião. Porque quando a gente fica doente, a gente acaba corrigindo o problema. Um exemplo disso só fazendo um parênteses, muitos de nós aqui, eu tenho certeza, conheceram ou conhecem alguém que passou por uma doença grave, séria, um câncer, um problema de coração, que quase morreu, ou então que morreu mesmo, mas que teve esse convívio, ou então pôde perguntar algumas coisas, né? Muita gente aqui já teve, eu já tive contato com algumas pessoas assim. E quase sempre esses períodos ali de sofrimento foram extremamente transformadores na vida dessas pessoas. Me lembro, um caso que eu convivi bastante foi meu sogro,
que passou acho que 1 ano e meio, se eu não estou enganado, sofrendo com um câncer de pulmão. E aí, um dia, ele já sempre com oxigênio e tal, né? E um dia a gente estava sozinho na sala, ele sabia que eu frequentava a casa espírita, e ele perguntou assim: ô Júnior, por quê? O porquê dessa doença, né? Eu disse: olha, na verdade o senhor ganhou um tempo aí. Ao contrário de uma morte súbita, o senhor está tendo um tempo para rever algumas coisas, para reaver alguns valores que estavam esquecidos ou perdidos, para dizer algumas coisas para alguém, para ouvir outras coisas de outras pessoas, enfim, é um tempo para arrumar muitas coisas. E aí a resposta dele é: faz sentido. Aí com dificuldade de respirar, faz sentido. E assim, eu tive essa oportunidade assim de falar com diversos familiares já, por exemplo, pessoas que acabaram desencarnando, porque também não importa esse período, se é para melhorar ou para desencarnar. É fundamental. Faz uma diferença enorme. Conversem com algumas famílias, né, eu sei que muita gente vai lembrar de situações assim, né? Isso é um período transformador para a família inteira, porque as pessoas se encorajam a falar, a pedir perdão, a perdoar, né? Arrumar um monte de coisinha que estava bagunçada ali. É o momento que a gente tira para fazer isso mesmo. Então é um tempo que a gente ganha. Por isso que eu digo que doença não é algo ruim, é algo que apenas que bota a gente nos eixos de novo. Mas precisa chegar nesse ponto? Não precisa. Eu preciso sentir rancor a minha vida inteira? Preciso fazer rupturas aí, como dizia aqui na leitura, né? Chegar ao ponto de romper com alguém? Água. Está chovendo? Pois é. Opa, então sai de perto aí. Provavelmente. Eu ia dizer, é um milagre, água sem chuva, mas é um milagre da natureza. Então, então o grande detalhe é o tempo que eu fico com isso, que deve ser o mais curto possível. A partir do momento que eu detecto isso, que eu estou sentindo esse tipo de sentimento tóxico, eu preciso cortar imediatamente, quando eu detecto. Um exemplo disso, no momento agora, atual, político no Brasil, é um festival de farpas, né? As frases mais agressivas que se pode ver, criativas também, tem que se admitir, né? Mas aí grosseiras, e as pessoas se atacando. Amigos que pensam diferente acabam entrando em atrito porque um defende o A, o outro defende o B, o outro acha que está certo, mereceu levar um tiro na cabeça, porque, não, também, tá vendo, olha só com quem que se meteu. Gente, a gente ouve gente que pensa que seria esclarecido para estar admitindo esse tipo de coisa. Quer dizer que nós não podemos pensar diferente? Pensar diferente significa que eu tenho que te matar, então, porque não posso conviver com uma ideia diferente? Isso não existe. Na verdade, existe, né? Está existindo. A gente está intoxicado, né? Essa que é a verdade, né? Nós estamos intoxicados, a nossa sociedade está assim hoje, né? É uma guerra de palavras, então via redes sociais é uma loucura, né? E acaba que as pessoas se atacam para valer, né? Se atacam para valer. Se fala, não, porque não pode. Bandido bom é bandido morto. E se eu posso ter sido bandido? Eu posso ser hoje a prova de que a gente está aqui evoluindo. Todos nós temos diversas provas de que a nossa evolução é constante. Nós já fomos, imaginem nós, há 100 anos atrás, não sei quantas encarnações aí, 100 anos atrás, como é que a gente era? Será que a gente ia ter esse tipo de consciência, esse nível de consciência que a gente tem hoje, de poder ouvir sobre determinados assuntos e pensar, refletir? Ou será que a gente ia tacar uma pedra já, ou uma lança, uma flecha, sei lá o quê? Né? Ou
um pouquinho mais antes, a gente nem falava, né? Era só uga, uga. Né? Então, isso é uma prova de que a gente está em constante evolução. Isso é a lei do progresso. Está lá, Livro dos Espíritos. Fala sobre isso, a lei do progresso. O progresso é constante. Uns evoluem mais rapidamente, outros menos, porque ficam presos, às vezes, em rancor, em brigas, em esse tipo de sentimento tóxico por um tempo. Isso atrasa, intoxica. Mas daqui a pouco, quando a gente se livra disso, a gente segue adiante. Então, voltando lá na questão do bandido, né? Bandido bom é bandido morto. E a reencarnação, gente? Ele vai voltar. Ora, vamos ser lógicos então. Se eu quero uma sociedade mais segura, hoje temos um problema, a violência está muito evidente e tal, está muito grande, ok. Então manda todo mundo que prender, manda para uma penitenciária e lá trata tudo igual a bicho. E deixa que convivam lá, que tenham um tempo ocioso suficiente para poder aprender e fazer cursos e pós-graduações sobre crime. Quando sai de lá, sai melhor ou pior? Sai pior. No modelo que está hoje aí, sai pior, certo? Se sai pior, o que vai acontecer com a gente que está aqui fora? Ficou mais inseguro? O problema piorou? Então não seria mais lógico eu dar oportunidade para quem está lá de trabalhar mais, quer dizer, presídios melhores. Não é vida boa, é melhorar um pouquinho, né? Mas se eu falar isso em qualquer lugar, vão dizer assim, olha aí, ó, é direitos humanos. Né? Como se direitos humanos fosse uma instituição que tem um prédio, né, grande lá, cheio de pessoas que trabalham dentro, para defender direito de quem anda errado. Não. Direitos humanos são direitos. Direito de quem é humano. Vários direitos. Direito de ter uma moradia, direito de poder ir e vir, direito de poder se relacionar com as pessoas. Uma série, né? É um conceito. E aí, alguém que está tão intoxicado de raiva, né, porque sofreu, talvez tenha sofrido algum tipo de violência, acha que qualquer um que queira modificar está defendendo o bandido e tal, então merece um tiro na cabeça. E aí eu começo a bater, eu começo a agredir indiscriminadamente. E eu tive casos que eu tive que me afastar de amigos ou parar de tocar em determinados assuntos, porque senão a coisa ia desandar. E em alguns casos, defendendo até a mesma posição. Mas o jeito é tão agressivo, as pessoas acabam ficando tão cegas quando começam a falar, a defender esses pontos de vista políticos, em função do momento que a gente está vivendo, de prisões e tudo, que virou quase que um ringue. Né? E as pessoas gostam de mostrar que são criativas na hora de escrever, até porque estão por trás de uma tela, não está falando frente a frente com as pessoas, a gente tem mais coragem, né? É difícil falar frente a frente, mas por aqui eu falo. E pum, manda. Pum. Agora, deixa eu ver, deixa eu estourar lá. Né? É igual no trânsito, né? Mete a mão na buzina, xinga, como se o carro fosse só ele, né? Ninguém viu que tem um motorista lá dentro e tal, né? A gente acaba achando que se escondeu. E aí fala as coisas mais absurdas. Então, e o rancor nasce daí, ó, desses desentendimentos. Agora, o sentir o rancor é um problema meu. Eu não quero sentir, vai perdoar. Por exemplo, um casal que se separa e não se perdoa, na verdade ele não se separou. Ele tem uma ligação, é ruim, mas ele tem uma ligação. Supondo que não tenha filhos, mas tem uma relação de ódio ou de rancor entre um e outro, tem uma ligação. Então, na verdade, não está separado, está ligado por uma coisa ruim, mas está ligado. Então, por uma questão de inteligência, não é nem de elevação moral, se não quiser que seja por elevação moral, por uma questão de inteligência, perdão, corta essa ligação. Por uma questão de saúde, perdoa, para não ficar ligado a essa coisa ruim. Por uma questão de inteligência, perdoa. Não precisa ser por elevação moral, não.
Não é porque na religião ensina, não é porque diz aqui no Evangelho. Não, 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 não. Então seja inteligente e perdoe, né? Por uma questão de saúde. Um tempo atrás nós falamos aqui numa palestra sobre aborto, na parte de concepção dizia o seguinte: o espírito de quem vai reencarnar começa a se ligar no corpo que está se formando no momento da concepção. Quando se forma, né, quando o espermatozoide se une ao óvulo, forma-se a célula ovo. Nesse momento começa uma ligação energética. Por quê? Todos nós temos um corpo material, somos espírito, e o que liga o nosso espírito com esse corpo material é um corpo semimaterial que a gente chama de perispírito, como se fosse um transformador, né? Assim como não dá para ligar um celular na alta voltagem, que ele vai explodir, precisa do transformador, também precisa do perispírito para transmitir as sensações do corpo físico para o espírito e as ideias e sentimentos do espírito para o corpo físico. Ele é o que conduz. Então, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, um pesquisador brasileiro reconhecido mundialmente, já desencarnado, ele descreveu o perispírito como modelo organizador biológico. É uma espécie de como se fosse uma forma magnética, para ficar mais fácil de a gente visualizar. E essa forma é que vai conduzir o crescimento do corpo dentro da barriga da mãe, certo? Então, é assim que a gente começa, como espírito que vai reencarnar, a participar da formação daquele corpo que está ali dentro. Então, no início, essa ligação é muito frágil. Por quê? Porque o corpo é muito simples. Aí ele vai se multiplicando, vai desenvolvendo a coluninha vertebral, o coraçãozinho, começa pelo coração, acho que, né? E aí essa ligação começa a ficar cada vez mais forte. Por essa ligação ainda ser frágil, por ser um corpo muito simplesinho ainda, é que muitas vezes acontecem os abortos espontâneos. Aborto espontâneo, muitas vezes, é o próprio espírito reencarnante que recua diante da possibilidade de voltar. Com medo, por receio qualquer, ele, não vou, e aí, pum, se desliga, aquele corpinho ali morre. Por que eu fiz esse parênteses aí? Quando a gente tem um projeto de vida, seja um relacionamento novo, um trabalho novo, vou morar numa cidade nova, vou me dedicar ao serviço voluntário, qualquer projeto que a gente tenha na nossa vida, quando ele nasce aqui, né? A gente começa a pensar, puta, eu acho que isso aqui seria legal, e aí eu começo a gostar dessa ideia, na verdade é uma coisa que eu sempre quis fazer, agora eu vejo que é isso mesmo, e aquilo começa a tomar volume dentro da gente, né? Mas quando ele é um projeto ainda muito inicial, muito embrionário, é importante que a gente proteja esse projeto das influências externas. Quais são? Das pessoas. Quando a gente esse projeto ainda não está bem respondido, vamos dizer assim, não temos todas as respostas para ele, vamos supor que seja um projeto profissional. É importante que a gente proteja ele como uma mãe protege o feto na barriga. E como é que a gente protege? Mantendo silêncio, evitando que as pessoas interfiram nisso. Né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas podem perguntar, às vezes até bem intencionadas, perguntar, mas e tu acha que pode dar certo se tu fizer isso? E a economia do jeito que está, tu acha que vai funcionar? E tal, e aí eu começo, puxa vida, é verdade? Pô, Deus se tem razão, eu acho que não é o momento certo e tal, eu mesmo acabo matando o projeto. Eu aborto a missão. Certo? Enquanto que se eu ficar em silêncio, pensando, a cada dia eu vou construindo um pedacinho dele. Eu vou tendo outras respostas, vou tendo auxílio, vou tendo aquelas luzes, né? Os insights que a gente diz, né? E eu vou juntando um pedacinho. Isso aqui realmente não vai dar certo, mas se eu for por aqui, pode funcionar melhor. E assim eu vou. Aí, num determinado ponto, ele já está tão robusto, tão grande, já tão forte, tão saudável, que eu posso botar ele para fora. Eu posso dividir com as pessoas, porque eu já tenho certeza do que eu quero. Então, assim como numa gravidez, é importante que eu proteja o que eu quero, o meu projeto de vida. Certo? Agora, assim como uma mãe precisa estar com o corpo saudável para que a gravidez evolua,
Eu preciso estar saudável para que o meu projeto dê certo. Será que se eu tiver intoxicado com rancor, com sentimento de vingança, com mágoa, eu vou conseguir criar algum projeto? Ou fazer com que ele ande? Vocês já viram alguém que está dando certo na vida? Rancoroso, reclamando, amargo, amargurado, azedo com as pessoas. Vocês já viram isso? É difícil, né? Quando está tudo dando certo para as pessoas, não estão animadas. Tem dificuldade, mas não tem problema. Arruma força de onde for e vai em frente, acorda cedo e vai à luta. Trabalha até de noite, não tem problema. Tem problemas, né? Mas encara isso como é um jeito de eu ficar melhor, né? Eu vou aprendendo a lidar com isso. Enquanto que, ao passo em que pessoas amarguradas, rancorosas, não saem do chão. Não conseguem dar um passo porque estão travados. Isso tira energia. Sabe? Quando a gente chega perto, a pessoa só tem veneno. Só tem veneno. Então, mesmo que não seja com uma pessoa próximo de nós o problema, assim que eu começo a destilar veneno, mesmo que seja de uma figura pública que eu nunca tinha visto na minha frente pessoalmente, mas vejo pela televisão, isso é tóxico. Isso atrapalha os projetos. Isso é um veneno. Imaginem-se grávidos dos seus projetos e tomando veneninho todo dia, né? Esse filho da mãe está preso. O que eu quero com isso? Tá, vamos confiar na justiça, mas bola para frente. Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Olha bem como é que está. Tu estás onde querias estar? Não estou. Então vai fazer por merecer. Porque às vezes a gente se coloca na posição de vítima e esquece que quem tem as rédeas da nossa vida somos nós. Causa e efeito, já ouviram falar? Ação e reação? Tudo acontece conforme as nossas atitudes. Então é isso mesmo. Vai cuidar da tua vida. Porque ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Agora, muita gente pode ajudar? Pode. E a gente ajuda quem quer ser ajudado, não é assim? Então, se eu estou falando eu estou falando aqui do sentimento mais nobre que existe, que é o amor. Certo? O amor, amar aos inimigos, aquilo que a Anaí leu ali. Amar aos inimigos não é ir lá dar tapinha nas costas, é romper com o ressentimento, com a mágoa, com a raiva, com o ódio. Rompe com isso. Perdoa e elimina isso da tua vida. É como se a gente fosse um balão de gás, mas amarra uma cordinha lá no peso. Corta essa cordinha, vai voar. Tira esse peso que amarra aí. Todo mundo é leve. Todo mundo tem a centelha divina dentro de si. Né? Todo mundo tem já isso. O problema é que a gente fica amarrando, né? Âncorazinhas, né? Uma raivinha aqui, né? Uma discórdia ali, e vai. Quando a gente vê, a gente está todo amarrado, está no emaranhado. Aí nem para frente, nem para trás. Aí não entende muitas vezes por que as coisas não dão certo. Não entende muitas vezes porque estão cheios de complicação de saúde. Não entende por que ninguém para perto. Às vezes a gente não entende. É assim mesmo? Na hora que a gente precisa, todo mundo abandona. Não, criatura. Deixa de falar bobagem. Né? Ora, se a gente está leve, as pessoas querem ajudar. E lembrando, né? Todo mundo tem um anjo guardião. Vocês sabem, não? Sabe disso? Estou dando uma informação então nova aí. Ó. Todo mundo tem um, tá? Pelo menos. E via de regra, sempre é um espírito mais evoluído que nós. Por uma questão lógica, né? Como é que vai ajudar se fosse pior, né? Então, esse guardião, ele está pronto, esperando para ajudar, mas precisa de uma oportunidade. E aí a oportunidade é quando a gente pede. E se eu peço, e conforme o meu pedido, maior é a ajuda. Ora, se eu vou pedir para não sentir algo de ruim, o que eu estou pedindo na verdade? Então, tá. O que eu estou pedindo? Estou pedindo
para me deixar amar um inimigo, ou amar até um amigo mesmo, que eu tive um problema, um familiar, que seja. Eu estou pedindo a coisa mais nobre. Então, será que eu não vou ser ajudado se eu estou pedindo justamente o sentimento mais nobre para me ajudar nisso? Vai dizer, meu Deus, meu filho, estou contigo, vamos lá. É tudo que quer, vai ajudar. Então, voltando ali na neurociência, a neurociência mostra e comprova que o nosso cérebro, ele tem uma plasticidade muito grande. O que é isso? É uma capacidade de criar novos caminhos. Como a gente tem bilhares de neurônios aqui, cada neurônio tem milhares de conexões diferentes. A cada novo aprendizado, a gente cria novos caminhos, a gente chama de novas sinapses no nosso cérebro. Então, por isso que muitas pessoas, quando perdem até um pedaço do cérebro, reaprendem a fazer certas coisas que perderam naquele momento. Porque o cérebro começa a usar outras partes para compensar aquilo. Por exemplo, pessoas que perderam a fala por uma cirurgia no cérebro, tiveram que tirar um pedaço e tal, um acidente, seja lá o que for, e reaprendem a falar, ou reaprendem a andar. Sendo que aquele lugar específico do cérebro não existe mais. Não, mas teve um outro lugar que aprendeu a fazer aquilo. Isso é a plasticidade do cérebro. E aí a neurociência mostra e comprova que o exercício do perdão cria novos caminhos dentro do cérebro. Isso significa dizer que à medida em que eu vou persistindo no perdão, eu vou aprendendo, eu vou ensinando, na verdade, condicionando o meu cérebro, e com isso fica mais fácil para mim, eu vou perdoando cada vez mais fácil. Então é importante que se insista nisso. Se eu não conseguir perdoar na primeira semana, continue insistindo, faz oração, pede para o guardião, eu não quero mais sentir isso. Faz um exercício que a Vanilda sugeriu aqui numa palestra, que eu achei muito legal. Faz de conta que está abraçando o inimigo ou o desafeto, né? Como um adulto abraça uma criança que está com birra e, para, querida, até se acalmar, faz isso mentalmente, mas faz. E aí, à medida em que a gente vai fazendo isso, a gente vai ficando bom no negócio. E aí, não quer dizer que a gente vai ser santo e não vai mais se magoar com ninguém. Não. Mas o que quer dizer, e o que eu estava dizendo, que a neurociência também comprova isso, que o espiritismo e outras religiões falam, é que a gente deve praticar insistentemente. Porque é com a insistência que a gente vai ficando bom. E vai aprendendo a fazer isso cada vez mais. Vou parar por aqui, já falei demais pro meu tamanho, como dizia o Água Verde. E basicamente é isso aí, gente. Vamos evitar essas toxinas e nós temos essa capacidade. Cada um de nós. Então, se alguém aqui detectou alguma mágoa, algum ressentimento, algum rancor, e está a fim de mudar isso aí, aproveita esse momento aqui, porque aqui nós estamos num ambiente preparado para isso. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que não é, quando a gente está aqui dentro, a gente não tem mais vontade de perdoar, aí amanhã lá fora, a gente já se contaminou de novo, né? Eu estava a fim de perdoar o Cid, mas aí amanhã de manhã já acordei, já me lembrei do que ele fez para mim, já ficou mais difícil. Não é assim? Então é importante que a gente aproveite esse momento e o ambiente, porque é um ambiente propício para isso. Nós vamos ser mais ajudados, nós temos um extra aqui, um auxílio extra. Então tome a decisão e faça a oração já perdoando. Comece agora o exercício, daqui a pouquinho, durante o passe. Vai para casa, faz esse exercício e insiste nisso. Funciona. Tenho certeza que vocês vão sentir os resultados, porque eu posso comprovar comigo, né? Eu senti e faço esse exercício sempre que possível. É incrível como a nossa velocidade aumenta. E incrível como a nossa visão se amplia. Por quê? Porque a gente sai do raso e muda de nível. É como se subisse um degrau mesmo, a gente enxerga mais adiante. Porque sai do raso. Sai daquele lixo. Né? A gente começa a enxergar melhor. Aí começa a enxergar outras oportunidades. Então, para quem tem um projeto aí que quer ganhar mais dinheiro, isso dá dinheiro, tá, gente? Perdoar dá dinheiro. Viu? Eliminar rancor dá dinheiro. Para quem tem um projeto e um novo relacionamento, isso melhora um monte o relacionamento. Eliminar rancor.
Para quem tem um novo projeto aí de saúde, um novo projeto de vida, isso dá uma saúde, melhora a saúde enormemente. Claro, né? Eliminar a toxina, melhora a saúde. Tá? Então, eu vou passar um videozinho aqui de um pessoal, já vou aproveitar e fazer uma propaganda. Esse pessoal aqui chama-se, é um grupo teatral bastante famoso aí no meio espírita, que chama-se Amigos da Luz. Eles vão estar no Fore Blue, que é o Fórum Espírita de Blumenau, nesse ano novamente, abrindo o Fore Blue. E... bom, assistam. Oi. Oi, o senhor é o seu Samuel Teixeira Rodrigues? Uhum. Encomenda pro senhor. Que encomenda? Que encomenda? Essa daqui, onde é que eu posso colocar que tá pesado? Meu amigo, peraí. Olha só, deve estar havendo algum problema. Eu não pedi nada. Mas que isso tudo aí é meu? O senhor é Samuel Teixeira Rodrigues? Sou eu. Então tá certo. Eu posso botar aqui porque pro senhor assinar aqui a via? Ô, amigo, eu não vou assinar nada. Eu não sei o que é isso. O que é? Eu vou sair assinando coisas que eu não sei o que é. É isso aí. Ai, Jesus. Peraí, que aqui na prancha tá dizendo... Deixa que eu vejo, peraí. Dificuldade, problema, infortúnio, dor. E a caixa de problema tá pesada pra caramba. Deixa eu botar aqui que o meu ciático tá gritando. Ô, peraí, eu não pedi esses troços aqui não, rapaz. Tá maluco? Ah, não. Então fui eu que pedi. É meu nome que tá escrito aí? Toma logo isso aqui que tá pesado. Ô, meu irmão, olha só. Você acha que eu sou maluco de pedir esse tipo de coisa, rapaz? Esses troços aqui, troço ruim, problema, eu vou pedir isso pra quê? Ô, meu irmão, tem nada de errado aqui não. Tu conhece a lei de causa e efeito? Você encomenda problema quando causa problema. A encomenda chegou. Mas eu não quero esses troços aqui não, rapaz. Então para de culpar os outros e encomenda coisas melhores, né? Mas como que faz isso, querido? Ué, tendo pensamentos melhores. Se você só pensa em rancor, ódio, tristeza, o que você acha que vai bater na tua porta? Ah, sim, meu amigo, mas é difícil manter um pensamento bom 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou um cara normal. Meu irmão, nossa mente é igual uma égua teimosa, entendeu? O primeiro passo é tu ficar de olho nela pra que ela não vá pro lado errado. Mas se a bicha for, tu puxa a rédea dela e coloca ela no eixo, entendeu? Vem, aguinha, vem. Isso aí é minha mente. Você é a sua, porque a minha mente não faz isso não. Tá bom, olha só. Eu sou um cara ocupado, entendeu? Isso é muito trabalho. Imagina você ficar o dia inteiro prestando atenção na sua mente. Eu não vou conseguir prestar atenção em mais nada. Não, mas adestrar animal selvagem é assim, meu irmão. De pouquinho em pouquinho, todo dia, até virar um hábito. Tá bom, entendi, né? Pode seguir teu caminho aí. Obrigado, tá? Tchau. Oi, Entendeu, mas não recebeu? Não, mas agora eu vou ter bons pensamentos, pensar boas coisas, atrair coisa boa. Ok, aí você vai receber coisas melhores. Mas isso aqui, filhão, já estava encomendado, é tudo teu, ó. Meu Deus do céu, ai, nossa senhora. Mas vem cá, só tem coisa ruim aqui, amigo. Esse tempo todo eu não atraí nada de bom. Ah, não, atraiu sim. Eu tava esquecendo. Aqui. Vou botar aqui pra nos equilibrar, valeu? Ô, filhão, você não podia ajudar na caixinha de Natal, não? Pô, tá bem longe do Natal, né? Caixinha de Páscoa. Hã? Então você poderia assinar o canal Amigos da Luz, compartilhar, se inscrever, curtir, comentar, ativar o sininho. É importante. Porque lá só tem água no canal. Só tem água. Tirando eu. Pra você, é um pônei. Pelo tamanho, Um pônei. Você é aquele cabrito da Caverna do Dragão. Então, gente, é isso aí. Vamos cuidar da nossa égua teimosa. Que com a nossa insistência aí ela vai sendo domada, né? Essa é a nossa tarefa diária aí. Tá bom? Fica a dica então.